bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o pensamento do filósofo Albert Camus. Então, já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Estrangeiro, que possivelmente é o livro mais conhecido do Albert Camus. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de um homem chamado Meursault. O Meursault, ele é argelino, ele mora na Argélia, e ele é um funcionário, um burocrata, uma pessoa com um cargo mediano para baixo, e é um homem sem nenhuma grande paixão, nenhuma grande vontade, sem nenhum grande sonho na vida. Ele simplesmente trabalha nesse seu pequeno emprego burocrático, ele mora num apartamento pequeno, sem nenhum tipo de luxo, sem nada demais, e não almeja nada que seja além disso. A história começa quando o Meursault recebe a notícia de que a sua mãe morreu em um asilo em outra cidade. A mãe do Meursault morava com ele, mas eles acharam, algum tempo atrás, que era melhor que ela fosse para um asilo, onde ela teria melhores acomodações, teria uma condição melhor do que caso ela vivesse com o Meursault. O Meursault, ele vai para a cidade onde está esse asilo, ele participa dos ritos fúnebres, mas ele faz isso muito mais por uma espécie de obrigação do que de fato por estar comovido com algo. Ele não demonstra sentimento, tristeza nem nada, ele simplesmente mostra indiferença perante a morte da própria mãe. E aí a gente já vê uma característica muito forte desse personagem, que a indiferença dele é tamanha a ponto da morte da mãe não causar a ele nenhum incômodo. E logo no dia seguinte, à morte da mãe, ele retorna a atividades de lazer sem nenhum problema. Ele se encontra com uma conhecida, eles vão para a praia, eles tomam um banho de mar, e o Meursault não apresenta nenhuma espécie de luto em decorrência da perda da mãe. Ao longo da história, então, a gente vai acompanhando um pouco o dia a dia do Meursault, a gente vai conhecendo alguns vizinhos, algumas pessoas próximas, e aos poucos eles vão frequentando a praia, vão saindo juntos. Dessas pessoas espancou uma mulher árabe, e o irmão dela e umas outras pessoas começam a perseguir, a importunar esse amigo do Meursault. Essa importunação chega até mesmo a uma briga na praia. Em um momento que eles estão na praia, o Meursault pega um revólver e dispara uma série de tiros contra um desses árabes e o mata, vai preso por isso, e no final das contas ele acaba sendo julgado. No julgamento, a acusação apresenta todas as características de que o Meursault não apresenta nenhum tipo de sentimento, que ele não sentiu remorso pela mãe, nem tem nenhum tipo de paixão, nem nada disso. As testemunhas da acusação incluem, por exemplo, pessoas do asilo que vão ao tribunal dizer que o Meursault foi indiferente à morte da mãe, que ele não se comoveu nem nada. E o Meursault, então, ele acaba sendo considerado como uma espécie de psicopata e acaba sendo condenado à morte por ter matado aquele homem. Em O Estrangeiro, a gente vai ter, de uma forma bem caracterizada, a ideia do absurdo que o Camus havia apresentado no seu ensaio Mito de Sísifo. Se a ideia de Sísifo feliz seria compreender o absurdo e não se render ao absurdo, saber lidar com aquilo, a gente vai ter no Meursault um personagem que está lidando com essa existência absurda o tempo todo. E ele demonstra isso através da sua indiferença. Ao não ter nenhum tipo de paixão, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de sonho, nenhum tipo de apego a nada, o Meursault demonstra que ele tem uma relação
com essa sua condição absurda de simplesmente não procurar nada, ele simplesmente não almeja nada, ou seja, ele aceita essa condição de absurdo da sua existência e lida bem com isso. Ele não procura nada, ele não deseja nada e chega a um ponto bastante até extremo de indiferença, a ponto da mãe dele morrer e ele não se importar. E essa indiferença é tão grande que ele acaba cometendo um crime e ele é condenado à morte em decorrência disso. Ele consegue então atravessar essa existência de forma diferente para morrer e também não se importa nem um pouco com isso. Tanto que um padre, nos seus últimos momentos, vai falar com ele, ele simplesmente não quer falar nada, ele não apresenta nada demais com relação a toda essa questão que ocorreu ao longo da história. Junto à apresentação do Meursault em uma espécie de conformidade com o absurdo da sua condição, a gente tem também um forte dilema moral que essa relação de aceitação do absurdo acarreta. A partir do momento em que o Meursault ele é completamente indiferente a tudo, a partir do momento em que ele lida com a vida como algo absurdo, os valores morais, então, também se tornam algo que não tem relevância, algo que não é importante. Se a vida é um absurdo e se nada vale a pena, então a preservação da própria vida e a preservação da vida dos outros acaba sendo algo que também não vai ter relevância. Então, quando o Meursault mata esse árabe e a condenação à morte em decorrência disso, a gente vai ter um drama moral bastante caracterizado. O Meursault era tão diferente a ponto de matar um homem sem apresentar nenhum tipo de remorso e sem apresentar nenhum tipo de motivo também. E por causa desse ato que ele cometeu, ele acabou também eliminando a própria vida. Ele matou um outro e ele se matou nessa mesma atitude. E a questão moral que é levantada é justamente essa. Se a vida é um absurdo, se a vida não vai oferecer nada demais para o ser humano, por que os valores morais, então, seriam importantes? Por que haveria alguma relevância? Por que alguém não mataria um outro? Por que não haveria um estado de plena barbárie, onde todos matassem uns aos outros? E juntamente a isso, existe uma outra questão também, que é o seguinte: se o Meursault era tão indiferente a tudo, o porquê então ele matou aquele árabe? Qual a motivação para ele? Se ele é tão indiferente, aquele árabe também deveria ser indiferente. Matar aquele homem deveria ser algo indiferente. E ele agiu em prol de que isso acontecesse. Então a gente percebe que nesse livro há uma forte dualidade nesse personagem, há uma complexidade na forma como ele lida com todos os fatos, com todas as situações, e a gente tem uma grande obra, então, do Camus, onde ele vai apresentar com muitas nuances como o ser humano vai lidar com essa aceitação do absurdo da sua condição. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.